Bom, então, e a terceira questão é como nós reconhecemos Jesus hoje? Quando a gente ouve sobre Jesus, ou quando a gente lê sobre Jesus, como que nós reconhecemos ele? Será que é por meio dos dogmas? Por meio dos ensinamentos dele? Por meio das obras? Então, nós vamos trabalhar essas três questões e ao final aí nós vamos voltar até elas. Beleza até aqui? Alguma dúvida, algum ponto? Bom, acho que a gente já, vocês me conhecem como a forma como eu trabalho. Eu projeto slide, vou falando, vou explicando. Às vezes eu falo sem parar, então vocês podem muito bem me destravar o microfone de vocês aí, me chamar e interromper o raciocínio. Não fiquem com vergonha, não fiquem com. Não tem problema nenhum isso, tá? Aqui a gente aprende junto, então se em algum momento surgir alguma dúvida ou algo que eu falei não ficou claro, vocês podem me interromper, por favor. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que o Castilho ele vai começar a desenvolver no texto, ele traz um dado concreto para evidenciar aquilo que ele vai trabalhar, que é essa questão da preocupação de Jesus nos atos de saúde, nos atos de cura. Então ele pega os quatro evangelhos e destrincha. Ele vai falar: olha, há pelo menos 82 relatos ou referências, né, aquelas coisas que encostam a ações de Jesus diretamente relacionadas à saúde ou ao cuidado pela vida. Então ele vai pegar lá o texto de Mateus, ele vai ver 26 referências, o texto de Marcos, 23 referências, Lucas aí, curiosamente, era um médico, né? Será que ele priorizou isso? Então ele mostra também essas 29 referências a Jesus cuidando ou curando questões relacionadas à saúde. E por último, o Evangelho de João, com quatro relatos acerca disso. Então, isso aqui ele usa para fundamentar aquilo que ele vai explicar posteriormente. Isso significa que, para quem escreveu os evangelhos, e principalmente para Jesus, olha, Castilho falando, cuidar da saúde das pessoas não é um detalhe. Era a parte central da missão de Jesus. Isso fazia, de certa forma, parte da agenda de Jesus, parte do ministério de Jesus. Ele vai afirmar: olha, Jesus considerava melhorar a saúde das pessoas e dar vida às pessoas. Esse era um dos focos de Jesus. E era uma tarefa diretamente ligada à revelação de Deus, o Deus Pai, em Jesus. Óbvio que o Castilho aqui não está falando: olha, Jesus é médico, Jesus é um curandeiro. Ele está dizendo algo muito mais teológico. Ele está falando o modo como Jesus se relaciona com a saúde humana, ou relacionava, revela o modo como Deus se relaciona com o ser humano. Olha, opa, peraí. Deus está preocupado com a saúde do ser humano. Deus está preocupado com o bem-estar do ser humano. E aqui a gente começa a entrar num território um pouco mais provocador, que é porque, porque quando nós falamos em curas, porque quando nós falamos nos milagres de Jesus, surge sempre as mesmas perguntas. Será que isso realmente aconteceu? Será que é uma hipérbole? Será que é um aumento? Será que realmente aconteceu? Será que são fatos históricos ou são invenções? Aí, às vezes vamos além, né? Será que se realmente aconteceu, foi milagre no sentido técnico? Ou será que só foi uma intervenção divina? Como é que foi? A gente começa a tentar querer adivinhar, a gente fica viajando, né? Aí o Castilho fala, gente, isso aqui são questões de importância, legal. Mas será que a gente tentar racionalizar demais nesse sentido não faz com que a gente perca a essência da mensagem? É aquela mesma questão, né? Ficar discutindo o sexo dos anjos. Parece banal. Mas, gente, há pessoas que quebram a cabeça discutindo sobre o sexo dos anjos. Existem disciplinas em seminários teológicos que vai estudar os anjos. Aí, poxa, legal, tem a sua devida importância no seu contexto. Mas o que que isso muda para nós? Não sei. Sabe, são coisas que a gente precisa refletir. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos teólogos, eles se concentram tanto em provar se os milagres aconteceram ou não aconteceram, que deixam de perguntar o essencial.
O que que esses relatos revelam sobre Jesus? O que realmente os evangelistas que estão registrando esse texto, o que que eles estão querendo me mostrar sobre Deus? Para o Castilho, essa é uma pergunta central. O que que esses relatos nos ensinam sobre o que mais interessava a Jesus? O que revelam sobre Deus? E essa é a pergunta que vem antes de tudo. Porque para entender isso, a gente precisa entender o contexto cultural. E a gente volta lá para o Pagolão, né? Para o Pagola, foi fundamental a gente trabalhar o Pagola antes desse texto. Porque no mundo ali, greco-romano do século I, milagres, de certa forma, eram vistos como algo normal dentro das religiões. Lembrando que o cristianismo não existia. Era judaísmo, existia o paganismo, existiam inúmeras religiões. E não existia essa questão, esse preconceito, entenda o que eu quero dizer, em relação ao sobrenatural. Ah, então as pessoas olhavam ali admiradas pela sabedoria de Jesus, pela sua liderança ou sua espiritualidade. Pessoas que surgiam como Jesus surgiu eram associadas a poderes extraordinários, principalmente questões de cura. Então, o problema nosso é n- não que as pessoas daquela época acreditassem demais em milagres, mas justamente o contrário. Elas acreditavam com muita facilidade em relatos extraordinários. A credulidade era comum. O curioso é que as curas de Jesus não provocavam ali uma aceitação automática. Muitas vezes, basta nós olharmos os relatos bíblicos, o que que elas estavam causando? Escândalo e conflito. E isso mostra que havia algo diferente acontecendo. Então, o Castilho nos lembra de algo muito óbvio, mas que frequentemente é esquecido. Os evangelhos, eles não foram escritos para historiadores, para nem para médicos, mas eles foram escritos para nós crentes, que acreditaríamos posteriormente nos escritos bíblicos. E isso muda tudo, porque quando nós lemos os relatos de cura nos evangelhos, a pergunta não é, será que isso passou ali? Será que isso tem uma explicação médica? A pergunta é que mensagem religiosa isso me transmite? O que que esse texto quer me ensinar de forma que eu possa aplicar no meu dia a dia? E a mensagem para o Castilho ela é óbvia. Para Jesus, uma das coisas mais fundamentais da vida é a saúde das pessoas. Isso significa o quê? Uma das coisas que Deus mais quer para nós é nos dar vida, nos dar saúde, nos dar dignidade e principalmente ali uma felicidade, de certa forma, para que nós possamos viver aquela vida em abundância que ele nos promete. Então o Castilho vai afirmar: olha, para Jesus e para o Deus de Jesus, o humano vem antes do sagrado, antes do religioso, inclusive antes do supostamente divino. O humano antes do sagrado. Isso, de certa forma, é uma inversão da lógica religiosa. Porque em praticamente em todas as religiões, e principalmente muito dentro do nosso evangelicalismo, a lógica é: primeiro, né, é um Deus inacessível, primeiro o sagrado, depois o humano. E para que eu tenha acesso a esse sagrado, vem o quê? Vem o culto e depois a vida. Então, as normas religiosas vêm sempre antes das pessoas. Então, quando para o Castilho, Jesus inverte isso. E o Castilho explica o porquê dessa inversão. Ele vai falar: olha, o Deus de Jesus, ele não se encarnou no sagrado. O Deus de Jesus, ele não se manifesta de forma inacessível. Mas esse Deus de Jesus, o Pai de Jesus, ele vai se manifestar onde? É no humano. E se Deus se fez humano, uma vez que para nós a encarnação é real, então encontrar Deus passa por levar a sério a humanidade. A gente precisa dar ênfase nessa humanidade. E quem não leva a sério essa questão da humanidade, quem trata as normas religiosas ou os dogmas como mais importantes do que a vida, do que a saúde de uma pessoa,
do que a dignidade de uma pessoa, essa pessoa ela não encontrou o Deus de Jesus Cristo. E tudo isso tem uma consequência cristológica, uma consequência teológica enorme. Por quê? Porque quando nós olhamos para as curas de Jesus, elas não apenas, ah, elas não apenas modificam a religião, mas elas vão redefinir a nossa compreensão de Deus. As curas de Jesus, elas não querem apenas acontecer como fato, mas elas têm algo para nos ensinar acerca de quem é esse Deus. Quem é esse Deus que se revela em Jesus? E o Castilho vai falar: ó, não é o Deus do poder, não é o Deus inacessível, não é o Deus de feitos estrondosos, né? Aquele Deus que se manifesta no Monte Sinai, de forma que o povo fica com medo. Não é o Deus que convence através pela força, por prodígios inalcançáveis. Esse Deus que vai se manifestar nas palavras do Castilho é o Deus que se mostra a nós como exemplo da mais íntima humanidade. É um Deus que está preocupado com a nossa saúde. É um Deus que quer curar. É um Deus que, como nós aqui oramos no início da nossa aula, ele quer agir com a cura na vida das pessoas. Ele está preocupado na saúde dos nossos entes queridos. Então, esse Deus que se manifesta em Jesus, ele não está se provando pela magia, ele não está só se provando pelo milagre em si mesmo, mas é um Deus que se revela na ternura, é um Deus que se revela no cuidado, é um Deus que, enquanto caminha, ele para estender a mão para o leproso no caminho. É um Deus que, em meio ao caos ali de um monte de gente, ele é capaz de sentir uma mulher que há anos sofria de uma doença, tocar nele, tocar nas suas vestes. Na coragem ali, é um Deus que age ali na coragem mesmo, sabe? De quem toca o intocável, vamos dizer assim. Na ousadia de quem coloca a vida de uma pessoa acima de uma norma religiosa. Esse é o Deus de Jesus. É o Deus que desafia o institucionalismo, vamos brincar, o CNPJ da época. E esse é o Jesus que o Castilho quer que a gente encontra. Há um episódio que ele vai trabalhar nos evangelhos, e para ele é crucial para que nós possamos aplicar essa cristologia para nós hoje em dia, que é a passagem de João Batista. Então nós temos João Batista na prisão, né, encarcerado por Herodes, e ele vai enviar ali alguns mensageiros a Jesus. Então, e de certa forma é uma pergunta angustiante, porque eu fico imaginando para ele, que anunciou a mensagem, anunciava ali a vinda de um reino vindouro, e ele conheceu Jesus, só que agora ele está padecendo na prisão. E ele pega e fala: ó, envia alguns mensageiros e pergunta para Jesus: você é aquele que haveria de vir mesmo? Ou será que nós devemos esperar outro? E isso tem um peso, porque, como eu disse, olha o contexto de João. Ele havia anunciado um Messias, um, de certa forma, um Messias de fogo, né? Um juiz rigoroso, que faria uma poda ali nos pecadores. E esse era o Messias do imaginário de João. Só que o Messias que se manifesta é diferente. Não é um Messias que vem julgando, mas é um Messias que vem cuidando. Não é um Messias que vem ali como um general de guerra, mas é alguém que cura, alguém que acolhe. E João da prisão questiona: será que era você mesmo? Ó, pergunta lá, é você, Jesus? E aqui está outro ponto-chave, porque talvez o que João esperasse de Jesus era uma resposta do tipo: sim, sou eu, fica tranquilo, João. Mas o que Jesus fala? Olha, vai lá e conta para João o que vocês ouvem e o que vocês veem.
E o que que se ouvia e o que se via? Os cegos vêm, os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo ali, de certa forma, reintegrados a uma convivência social, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam voltando à vida, os pobres estavam recebendo a boa notícia. Então o Castilho, ele tira disso uma ideia central. Olha, Jesus ele está sendo conhecido mais pelo que ele faz do que por títulos ou por qualquer tipo de definição abstrata que nós queremos dar sobre ele. Ele não está se revelando por meio de conceitos teológicos ou por fórmulas dogmáticas, mas a forma que Jesus está se revelando para João é por meio das suas ações, por meio de ações concretas que as pessoas podiam ver, as pessoas podiam ouvir e principalmente as pessoas estavam experimentando desse Jesus. E é isso que o Castilho vai chamar de uma cristologia narrativa, porque aqui ele está contrastando com essa visão mais metafísica, aquilo que está além da nossa capacidade de compreensão de Deus. E isso deixa uma pergunta importante para nós, porque hoje, se alguém pergunta para nós quem é Jesus, como que nós respondemos? Eu vou dizer por mim. Talvez eu responda com questões doutrinárias. Olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. E a gente tende a responder dessa forma. É da nossa natureza. Muito mais do que nós respondermos com atitudes e obras concretas que tornam a presença de Jesus visível. E essa, para o Castilho, é a diferença entre realmente conhecer Jesus e falar sobre Jesus. Então, para ele, nós não precisamos de categorias metafísicas. Para o Castilho, nós precisamos de olhos abertos. Olha, nós podemos conhecer Jesus, nós podemos identificar Jesus, encontrar Jesus, não somente nos livros de teologia. Nós podemos encontrar Jesus no alívio do sofrimento humano. Nós podemos encontrar Jesus em meio a momentos de alegria. Nós podemos encontrar Jesus em meio à dignidade das pessoas. Onde Jesus está? Onde há o cuidado real com os seres humanos. Onde Jesus está? A saúde sendo restaurada. Onde Jesus está? A vida plena, a vida abundante sendo desenvolvida. Até mesmo por aquelas pessoas que estavam sendo excluídas. E aqui nós chegamos a um ponto de flexão, um ponto um pouco mais denso do capítulo, que é que o Castilho começa a trabalhar, que nós esperaríamos ali, que curar os doentes, devolver a vista aos cegos, ah, dar vida, né, àquelas pessoas que eram marginalizadas, para ele, só isso já bastava, já era motivo das pessoas receberem, olha, obrigado, Jesus, obrigado pela sua vinda aqui na Terra. E de certa forma, por um lado era, mas por algumas pessoas não era. E quem eram essas pessoas? As autoridades religiosas. As curas de Jesus começavam a provocar um certo escândalo entre aquelas pessoas. Havia uma certa indignação pelos líderes. E até mesmo o que vai acontecer ali, a decisão de matá-lo posteriormente. E o Castilho, ele ressalta muito bem que um dos principais motivos da condenação de Jesus é porque ele curava os doentes. E ele vai trabalhar alguns casos específicos. Lembrando que depois eu mando esses slides, tá, gente? Não precisa se preocupar em tirar print enfim, ficar só anotar. Mas o Castilho ele vai trabalhar alguns tópicos específicos, algumas passagens específicas de que motivaram os religiosos a perseguirem e posteriormente matar Jesus. A primeira é Marcos 3,6, que é aquele homem com a mão mirrada na sinagoga. Isso foi um dos motivos para a ira dos fariseus. Outro exemplo é a cura do paralítico junto ali ao tanque, né? No sábado. Isso para os fariseus, gente, isso era loucura, cara.
Curar no sábado? Nossa, como assim? Outro exemplo, a cura do cego de nascença. Isso gerou um conflito muito grave com os líderes religiosos ali da época. Outro exemplo, e talvez ali foi o estopim, foi a ressurreição do Lázaro. Quando acontece isso, então o Sinédrio se reúne em caráter de urgência ali e fala: olha, a gente precisa tomar alguma decisão aqui. Tá errado, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Então, dar vida, curar, cuidar, isso para os religiosos, de certa forma, era um crime. Isso era algo que não deveria acontecer. E sempre foi assim ao longo da história, tá? Não era somente, exclusivamente para dentro do judaísmo. Porque tudo aquilo que foge dentro do controle da instituição, do CNPJ, posteriormente, principalmente, na constituição da igreja, isso era visto como heresia, era visto como bruxaria, enfim. Nessa lógica, a religião oficial, ela detém o monopólio da mediação do sagrado. Ou seja, tudo aquilo que acontece fora, dentro dos meus limites, tudo aquilo que acontece fora daquilo que eu digo que é certo, isso é heresia. Então, a gente precisa deter essas pessoas. Então, começa a existir aquela lógica, aquela ambiguidade, né? Então, nós contra eles, o que vem deles o que vem nosso é verdadeiro, o que vem deles é falso. Então, Jesus, só que Jesus não opera nessa lógica. Ele não fazia parte dessa hierarquia sacerdotal, né? Ele não tinha o reconhecimento dos doutores da lei. Só que ainda assim ele curava as pessoas, ele atraía as multidões. E isso tornava a sua atuação, tornava ali o seu ministério como algo totalmente nocivo. Então, por exemplo, a lei religiosa, como nós estávamos falando, de curar os sábados, tanto a Torá quanto a tradição oral, era permitido, mas não aos sábados, beleza? Ó, que coisa, né? Curar no sábado, gente, era ali salvo em caso de risco iminente de morte, na lógica deles. Então, assim, uma doença crônica, uma paralisia, uma doença física, vamos esperar para segunda-feira, né? Vamos esperar o dia útil. No sábado, não. Só que Jesus, isso não faz sentido na lógica de Jesus. Jesus não esperava. Então, o episódio, como nós utilizamos ali da cura do homem com a mão seca na sinagoga, Jesus olha e pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? O que vocês dizem? É permitido salvar ou matar? Jesus confronta eles. A pergunta faz sentido e vai muito além das discussões ali técnicas dos rabinos. O que Jesus está perguntando no fundo é: o que vem primeiro, gente? É a religião ou é a vida? E agir como Jesus agiu, curando nos sábados, tocando os leprosos, que era proibido, ressuscitando o filho de uma viúva, né? Ele toca num caixão, isso era impuro para eles. E Jesus começa a responder isso de forma prática. Jesus está priorizando o quê? Os dogmas ou a vida? Jesus tá preocupado com a vida das pessoas. Então, para o Castilho, Jesus ele compreendeu perfeitamente que a religião, como instituição e não como corpo de Cristo, isso a gente precisa ter essa diferenciação muito bem definida, né? A igreja como corpo de Cristo e como instituição e a igreja como uma instituição, aquela que detém o poder, como nós estávamos falando, ela pode ser e costuma ser uma ameaça. E costuma ser um perigo muito sério para a vida e para o bem-estar dos seres humanos. Porque, como nós dissemos, toda religião, principalmente o cristianismo, que é uma religião do livro, que tem uma norma escrita, ela pode tornar uma ameaça quando ela coloca a norma acima das pessoas. Quando ela usa o nome de Deus para falar em nome de Deus, para defender os interesses daqueles que detêm o poder religioso. Então, a partir do momento que eu digo algo, estou falando que estou fazendo em nome de Deus, isso na mente do religioso, da pessoa
que não tem um certo senso crítico, isso passa a ter validação. Olha, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Ah, então tá bom, então pode continuar agindo. Então, quando essas pessoas, né, quando essa instituição transforma o culto em um fim em si mesmo, esquecendo a vida concretas dos que sofrem, ela está agindo como de maneira nociva para o Castilho. Então, para ele, Jesus ele não vem para eliminar a religião. Ele vem para redefinir os seus critérios. Ele vai falar, ó, a religião ela é válida, só que na medida em que em que ela serve para potencializar a vida. E isso ele vai trabalhar principalmente ali, e ele vai utilizar, né, o exemplo da ressurreição de Lázaro. Então ele vai pegar, ó, após a ressurreição do Lázaro, essa repercussão do que houve entre o povo foi enorme. E os sinédrios se reuniram ali, olha, a gente precisa resolver isso quanto antes. E a pergunta implícita na reunião era: Jesus está ofendendo a Deus? Jesus está escandalizando o povo? Não. O motivo era outro. Ele vai falar, ó, se Jesus continuar aumentando a sua popularidade e a sua capacidade de atração perante o povo, o seu carisma, a gente vai perder o controle do povo. Então, os sumos sacerdotes, aqueles que detinham o poder, eles começaram a se sentir ameaçados. Então, e ele vai trabalhar, né, um texto ali de João 11:50, um texto da palavra de Caifás, né? Ele vai falar, ó, convém que um homem morra pelo povo antes que pereça a nação inteira. Então a preocupação deles era, a gente está perdendo o controle do povo. Eles não estão nem aí se estava sendo curado, se tinha pessoas sendo restauradas. O que eles estavam com medo é, esse cara vai fazer um motim contra a gente. Então para eles é, olha, nós precisamos matar Jesus para que nós sigamos no poder. Só que o Castilho também vai fazer uma ressalva bem importante. Vai falar, olha, ao colocar a vida acima da religião, o Jesus não está querendo acabar com a religião. Gente, vamos ficar. Isso é o Castilho falando, né? Vamos deixar isso bem claro. O ponto central de Jesus é outro. A religião, ela só tem sentido quando ela ajuda a promover a vida. A religião, ela só tem sentido quando ela ajuda a promover o cuidado, a dignidade humana. A ideia é que, para além das estruturas, para além do CNPJ, para além das instituições e disputas históricas que nós temos dentro do cristianismo, principalmente ao longo da história, a ideia e a pergunta principal que deve permanecer é o Evangelho, a pessoa de Jesus, os ensinamentos de Jesus e as suas obras concretas, né? Aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser ouvido, aquilo que pode ser vivido, né? As boas novas, aqui no sentido daquela boa notícia que transforma, ela precisa ser propagada. E ele vai dizer quais são essas boas novas. Qual religião é essa que a gente precisa viver na prática? E ele vai trabalhar o texto de Tiago, que é a religião pura e imaculada aos olhos de Deus e Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas necessidades. Então, a religião pura, a religião, entre aspas, boa, não é aquela que tem as liturgias mais refinada, aquela que tem um determinado tipo de música, as doutrinas corretas, aquela que segue um catecismo, aquela que mantém uma ortodoxia preservada. Essa não é a religião verdadeira. A religião pura que nós devemos seguir é aquela que cuida dos que mais precisam. É aquela que coloca a vida acima dos dogmas da igreja. Para o Castilho, isso é a cristologia na prática. Essa é a lógica do Deus que se fez humano. E é a lógica que nós devemos seguir. Então, partindo aqui para a nossa reflexão final, e a gente abrir aqui um tempo de perguntas, e, enfim, a gente volta lá para as nossas perguntas direcionadoras no começo da nossa aula. Por que Jesus curava? Por que isso causava tanto escândalo? Jesus curava porque, para ele,
e para o seu Pai, né, para o Deus de Jesus que se manifesta no Filho, a saúde e a vida das pessoas vinham antes de qualquer norma religiosa, vinha antes de qualquer lei que foi imposta ao longo dos anos. E isso causava escândalo, porque ameaçava o poder daquelas pessoas que detinham e controlavam o sistema religioso. Curar era ao mesmo tempo um ato de compaixão e um ato político. Por isso que ele não foi tão bem recebido pelo sistema religioso. A questão 2: o que que significava então para o Castilho, perdão, humano antes do sagrado? Significa que a encarnação é real. Deus não se revelou no grandioso, no espetacular apenas, sabe? Naquele sagrado, intocável, como os judeus imaginavam, naquele Deus que era inacessível. Quando a gente está dizendo que o humano vem antes do sagrado, para o Castilho, é porque Deus se manifestou no sofrimento daquele que precisava ser curado, naquele que precisava ter a dignidade restaurada, naquele que precisava ter a sua vida devolvida. E hoje isso significa que qualquer prática religiosa que seja ela, qualquer denominação que coloque as normas acima das pessoas, está indo contra o Deus de Jesus. E é isso que o Castilho é incisivo quando ele quer falar: olha, o humano vem antes do sagrado. Qualquer lei, gente, que tá indo contra o ser humano, está incentivando contra a vida, isso não pode vir de Deus. É o que o Castilho está falando. E por último, ele vai falar: como que nós reconhecemos então Jesus? Por dogmas ou por obras? E ele vai trazer, então, Jesus não respondeu a pergunta de João com uma definição de quem ele era. Olha, eu sou o filho de Deus. Ele não respondeu, eu sou o Messias. Mas como ele respondeu como? Olha, leva lá um relatório, escreve aí daquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Ide contai o que vedes e ouvis. Então, para Jesus, o critério aqui de reconhecimento deveria ser concreto, deveria ser verificável. Porque então, porque é nas obras e no cuidado que ele estava tendo com as pessoas que ele estava manifestando o Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que cuida, que zela, ainda hoje. Então, o que o capítulo 8 pelo menos para mim, deixa bem evidente e também, de certa forma, é um desafio para nós. Olha, não é apenas entender Jesus melhor. Não é quando a gente está aqui participando do IBQ Educação para ter uma definição teológica de quem é Jesus, para quando me perguntarem, eu saber na ponta da língua, lá no meu trabalho, na faculdade, quem é Jesus. É uma pergunta um pouco mais incômoda, que é: onde na nossa vida, nas nossas comunidades de fé, o humano está vindo antes do sagrado? Aonde? E onde não está? Onde que nós precisamos melhorar isso? Onde que nós precisamos refletir quanto a isso? E essa pergunta é a pergunta de Jesus. E ela não foi respondida de uma vez até hoje. Mas ela precisa ser repensada de geração em geração, incluída a nossa hoje. Então, o que eu queria deixar para nós é essa reflexão hoje, para que nós saiamos com essa pulga atrás da orelha. Onde na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, onde é que o humano está vindo antes do sagrado? Se é que está. E se não está, onde é que ela não está? É isso, gente. Que nós fiquemos com essa pergunta incômoda, para que nós venhamos mastigar ela até a próxima aula, na próxima segunda. Alguma dúvida, algum questionamento? Terminamos alguns minutos antes. Alguma contribuição?
Alguém quer falar alguma coisa, reclamar alguma coisa? Quero falar uma Deixa eu ver. coisinha. Você estava falando agora do humano e o sagrado, né? Lembrei de uma coisa tão simples que eu ouvi uma vez e isso ficou muito na minha cabeça e acho que fica na cabeça de qualquer um. Você quer falar do sagrado para uma pessoa? Por exemplo, como você vai falar para uma pessoa que ela é o pão da vida se ela tem fome de pão natural? Sim, Então, primeiro você tem que exatamente. tratar, você tem que alimentar, você tem que cuidar, né? Para depois você falar do pão, do Jesus que é o pão. Então, isso é muito interessante, viu? E Jesus viveu, assim, a humanidade, nasceu como humano, né? Olha, é muito lindo tudo que a gente está aprendendo. Hoje a aula realmente foi, assim, uma coisa do outro mundo para mim, viu? Muito boa, viu? Muito boa Ai, que mesmo. bom, E é Marisa, isso que aí. bom. É isso Eu aí. acho que é isso, né? Eu acho que o que você, eu resumindo bem, é a prática vem antes da teoria. Ela Sim, com deve estar certeza. acima de toda a teoria, É, né? com certeza. Nas nossas vidas. Antes de falar, a gente deve estender a mão para poder falar depois, né? Que é o que Porque você disse, Jesus né? mesmo nos amou antes de tudo, né? É, Nos amou. Então, nossa, é isso aí. É uma coisa muito legal. E os dogmas também, as obras, são a verdade, né? E as obras, a gente vê, assim, aumenta a fé também, é, né? E para as pessoas terem fé, Jesus fez os milagres, tudo a gente sabe que é para as pessoas pudessem crer, né? é. Então, ele fez o bem, ele fez o bem. Ele até falava assim, "Ah, não conta para ninguém, né? É uma coisa assim, nossa, muito Ele legal. não queria os holofotes, né? Muito pelo Não, contrário. não Ele, quando ele falava, ó, queria, não fala para ninguém. Quando ele não curava, né? Ele queria, cura não uma fala para pessoa e fala, não, ninguém, fique tranquila, fica na moita aí. Depois é isso não é minha aí. hora ainda. Então, Que e legal, tudo isso Marise. desenvolveu também a fé daquele do povo, né? Sim, Desenvolve até hoje, né? Até a gente, a Bíblia, a gente lendo tudo que Jesus fazia. É isso aí. Muito boa aula. obrigado, Marise. Que bom. Mais alguém, gente? Mais alguém? Lembrando que depois eu mando os slides lá no nosso grupo. Bom, senão a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Vamos descansar nessa segunda-feira Depois de uma brava aula aí. dessa, né? O que que você quer que a gente fale? Não, vamos A refletir, né? única Já, judiação é que a gente não acha esse livro em lugar nenhum. É uma pena. verdade, esse livro, eu não Nossa, sei se está sendo publicado mais, viu? Eu acho que é por isso que a gente eu acho que não. não Eu tem fui na feira do encontrado. É. livro. Eu fui na feira do livro. Eu já procurei com a editora, mas Ele deve não estar adianta. Só fora tem de. o vermelhinho, né? Só Jesus, a É, o, humanidade de Jesus. É, o vermelhinho é meio que um resumo desse, tá? Ele então. é como se fosse esse aqui, é que esse outro é bem grande. Eu também não tenho esse outro, não. Eu uso ele em e-book. Eu consegui comprar o vermelhinho na feira do livro. Tava uma Ele é oferta lá. bem menor, mais palatável. Assim. Ele é um resumão desse outro aqui, mas esse outro é mais denso. Esse livro Mas do é bom que a gente Castilho é muito vai, rico. é Ele bom do que a gente vai Pagola. destrinchando aqui. O Pagola também. O Pagola. Eu acho que o E o Pagola meu ele foi xodó. tão fundamental para gente que tudo que a gente tem trabalhado no Castilho a gente já usou o Pagola como base, né, para entender o contexto e tudo mais. Bom, gente, se não, vamos orar, pedir para que Deus abençoe a nossa semana que se iniciou hoje. E semana que vem tem mais. Lembrando que continua às segundas-feiras, por algumas limitações aí de nós professores. E vamos ver como que vai ser para o semestre que vem. Não sei se segunda vai ter uma boa aceitação, enfim, depois a gente vê isso. Alguém ora pra gente? Alguém se candidata, quem sentir no coração? Posso orar. Amém. Obrigada, ó Deus, por esta noite, por esta aula tão gostosa. Muito obrigada, ó Deus, que mesmo assim online a gente pode aprender tanto.
Obrigado pela sabedoria que o Senhor dá aos professores, ó Deus. Obrigado pela vida do Gustavo. Abençoe ele, a família dele. E dando a ele cada vez mais sabedoria, que o lançamento do livro dele também seja um sucesso, principalmente no aprendizado para a gente, ó Pai. Abençoe a vida dele. Obrigada por cada aluno aqui e que o Senhor possa sempre abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos realmente entender as aulas como nós temos entendido até agora, Deus. Muito obrigada, porque elas têm falado profundamente ao nosso coração. Nós somos perfeitos, somos pequenos, ó Deus, mas nós sempre vamos aprender a tua palavra, porque a tua palavra é linda, é maravilhosa e é a verdade, ó Pai. Que sempre possamos ter essa oportunidade, essa liberdade de ouvir essas aulas, ó Pai. Muito obrigado, nos dê uma noite de paz, debaixo do seu cuidado, descanso para que eles trabalharam o dia todo. É em nome de Jesus que eu te peço essas bênçãos. Amém. Amém, Marise. Gente, boa semana. Deus abençoe vocês. Semana A que vem foto. estamos aí novamente. Tirou a foto? Nossa, verdade. Como é que. Alguém. A minha visão aqui só aparece quem fala. O Paulo. Paulo, você consegue tirar uma foto pra gente, por favor? Vou sair de esquimó dessa vez, hein, Paulo? Foi? Peraí, o Paulo sumiu. Foi? Maravilha, então. Manda lá no grupo pra nós, Paulo, por favor. Eu mando lá, pode deixar. Gente, beijão, viu? Boa semana pra vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, Amém. Gustavo. Então,